Os desafios eles vão aparecer, a gente tem que passar por cima. Todos os pilotos estão tendo um teste que até então eles não tinham, que é justamente a força mental. Qualquer errinho, você tá no céu pro inferno em um piscar de olhos. Que hoje foi um tapa na orelha pra gente acordar, e senão a gente vai ser ultrapassado pelo resto. Salas já é um namoro antigo, né? Eu já venho conversando com ele já há uns 7, 8 anos, desde quando ele migrou para Stock Car, mas sempre ficou um quê ali, sempre não dava. Neste ano, eu achei que era o melhor momento. A gente juntou todos os patrocínios que queriam estar com ele e foi uma arquitetura mesmo que a gente desenhou para que a gente pudesse estar juntos já de anos para cá. Eu acho que o Salas, sabe aquela coisa quando você pratica a sua vida inteira e de repente dá aquele clique e fala, nossa, agora ficou mais fácil? Isso é fruto do talento dele, mas do trabalho também e também das dificuldades. Ninguém evolui quando tá tudo bem. Oi. Tudo bem? Eu sou a Duda. Vamos fazer a... Eu estava na KTF, eles me deixaram de fora de 2 corridas. Sabia já que quando eu voltasse eu ia me dar a máxima energia possível ali. Primeiro colocado, Guilherme Sala. Anunciamos Gustavo. Quando eu ganhei a última corrida, veio 2 coisas na minha cabeça. Uma, que eu tinha vencido, claramente eu estava feliz, e outra que eu estava desempregado ali, terminando a corrida. Eu entrei na última vaga, era o último carro, e aí comecei liderando o campeonato. Então, cara, o mundo é uma coisa bem, ele dá voltas e a gente não consegue prever. Desde o primeiro minuto que eu estou em contato com a minha equipe, eu vejo o pessoal tem uma energia que, cara, eu nunca tinha visto antes. Isso é algo que me motivou ainda mais. E aí começamos o ano com o pé direito, vitória, pódio, e é uma categoria muito difícil, então qualquer errinho, você tá no céu pro inferno em um piscar de olhos, então é difícil. Primeiro nós tivemos o domínio dos Mitsubishi nas primeiras etapas. E aí depois a gente começou a ver, bom, chegamos aqui com um Chevrolet liderando o campeonato. O BOP que foi feito na última etapa, ele surtiu efeito. E tem muito do aprendizado das equipes com relação a esse novo carro da Stock Car. É todo um desenvolvimento. Você vê equipes prevalecendo independente da marca também. Primeiro Interlagos, a espera foi tão grande para andar nesse carro. Acho que a ansiedade contou um pouquinho, não tive uma classificação boa. Depois teve Cascavel, teve Velopark. E nenhuma etapa a gente foi extremamente brilhante, mas as duas peguei a inversão do grid, então as duas entre os 10 primeiros. Bom, obviamente eu acredito no meu potencial. Sei que eu posso ser o melhor piloto Toyota, mas acho que eu tive uma primeira parte mais limpa que os outros em relação até a dificuldades técnicas. Ao mesmo tempo que eu tô me sentindo na obrigação de boas entregas, eu tô relaxado, eu tô feliz com a equipe. Mas sobre a etapa, o momento que estamos vivendo. Jesus amado. E para essa etapa, o grande diferencial de quem disparou o BOP, no caso da Toyota e da Chevrolet, é o peso de 10 quilos a menos da massa mínima regulamentar. Então agora a gente já está treinando. Para o César está sendo um equilíbrio, né? Porque ele está com um laço de sucesso nessa etapa. Então eu tirei 10 quilos, mas eu pus 15.
que a gente está vivendo é uma realidade muito comum na implementação de um novo projeto. Qualquer categoria no mundo tem esses desafios. O último, que foi implementado em 2009, eu vivi isso também, porque eu já trabalhava na categoria, também não foi fácil. Precisou de muita implementação para ter confiabilidade, e mesmo depois que teve a confiabilidade, nós passamos anos fazendo o upgrade, e esse carro não vai ser diferente. Mas acho que para o engenheiro isso é uma injeção de ânimo e motivação, que a gente adora descobrir coisa nova, aprender coisa nova. Eu, por exemplo, acredito que nós somos eternos aprendizes. E o desafio dos engenheiros é achar melhor compromisso de performance, superando todos os obstáculos e desafios que a gente vive no momento. E eu estou bem confiante que a gente vai ser plenamente capaz. A 21ª temporada no Stock Car. Vim de alguns anos bons e alguns ruins, mas eu passei por 3 temporadas muito difíceis. E eu optei, ao invés de cair, pegar isso como força e entendi que fazia parte de um processo de crescimento que eu tinha que passar. Consegui reiniciar uma conversa com o Polenta, da Poli Motorsport. E desde a última conversa que a gente teve antes de começar essa parceria, ele foi em casa e quando acabou o almoço eu tinha certeza que era o lugar certo, que a gente tinha que ir nessa fase após a turbulência. A vida do piloto ela é bem solitária, assim, né? A gente viaja bastante sozinho. Essa é uma etapa aqui perto de São Paulo. Então tá juntando a família aqui nesse final de semana é importante para mim, né? Porque querendo ou não, eles que são a base, meus pais que fizeram tudo acontecer. Acho que a gente jogou todas as peças de forma certa e o ano começou maravilhoso, sempre na frente. E a gente está vivendo uma temporada, né, que todos os pilotos estão tendo um teste que até então eles não tinham até o ano passado, que é justamente a força mental. O Daíra é um cara que já traz isso muito, né? Ele teve uma mudança de vida, uma vibe e tal. Então acho que ele já está muito fortalecido nesse aspecto. Talvez isso contribua muito para o crescimento dele. E mais uma vez o universo está testando a gente pra gente, como equipe, inclusive, que a gente começou muito bem, a gente tava um pouco cego, né? Tipo, a gente tá bem, vamos olhar aqui dentro de casa, porque a gente não precisa olhar para fora. E eu acho que hoje foi um sossego aí, um tapa na orelha pra gente acordar e ver que realmente o trabalho é constante, senão a gente vai ser ultrapassado pelo resto. E aí é o Wilson Elias quem vem pra puxar a fila, o Thiago vem chegando ali ao lado dele, aí tem que buscar o alinhamento, rapaziada, né? Fiquei meio sem entender, porque eu tomei um puta susto dentro do carro, foi uma batida forte. Eu fiquei meio tenso em saber se eu tinha me mexido demais, mas de fato ele que veio um pouco mais pro meu lado. E aí os dois Ipiranga já tem toque! E aí fim de prova para Thiago Camilo logo no comecinho, César Ramos prossegue. Fiquei respirar, entender que meu carro tava com alguns problemas, eu tinha que lidar com isso. E pensando que eu era o único carro da equipe na corrida, entregar o melhor resultado possível, o maior número de pontos possível. Virei a chave, pensei na minha corrida. A partir de agora é green, tá valendo bandeiras. Quando você faz uma pole position, na verdade, às vezes você não quer nem arriscar tanto numa corrida sprint, né? E aí eu saí ali, lá na primeira volta já em 7º, então eu olhei pra corrida e falei, cara, acho que a gente tá mais rápido que os caras da frente, dá pra buscar. Então, deu uma mudada de chave ali. Que já vai
vai colocando de lado para fazer a ultrapassagem, vem para ser o sexto colocado, Felipe Batista. Comecei a economizar um pouco de pneu e no final, ali do meio pro final da corrida, eu ainda estava com um pouco mais de equipamento do que os outros pilotos que estavam nas disputas e etc. Consegui chegar, fazer ultrapassagens, ganhar posições até nos boxes. Eu tava um pouco ainda precisando dar uma lavada na alma das coisas que estavam acontecendo nas etapas anteriores. E o carro tava fantástico, tava tudo funcionando bem, então a gente conseguiu escalar de 12º para segundo. Troféu chegando para você, Enzo Elias, para fazer a festa para a celebração da Escuderia Bandeiras. Felipe Batista para ser o segundo colocado, tem festa também na equipe. Agora é hora, não mudou nada ali. Não sabia nem se ia caber no meio. E eu vi realmente esse resultado como uma vitória. Alivia um pouco. César Ramos! A gente pode correr um pouco mais com cabeça amanhã, sabendo que também, largando em nono é um pouco mais difícil fazer o pódio. Acho que a gente nem tem ritmo para isso. E aí, você fazer uma corrida um pouco mais consciente para, sei lá, se der para chegar em quinto, chegar em quinto, der para chegar em terceiro, chegar em terceiro, se der para chegar em nono, vai chegar em nono. Então, o objetivo é entregar o que a gente puder e sempre tirar o máximo do carro. A Toyota Gazoo Racing, no mundo inteiro, ela está envolvida nas maiores categorias do mundo. E aqui no Brasil não poderia ser diferente. Realmente, a gente teve uma mudança de chassi, uma mudança de body do carro, né, do corpo do carro, e uma mudança de powertrain. Então, realmente é um desafio muito, muito grande. E a gente enxergou com bons olhos, porque hoje você tem uma tendência de mercado, que o SUV ele é muito bem aceito. E o nosso intuito de estar aqui na Stock Car é, lógico, estar no mundo da competição do motorsport, mas também se comunicar com o nosso cliente via o motorsport. Faz todo sentido pra gente, a gente apoiou desde o começo e estamos aí de mão dada, querendo que isso seja cada vez mais um sucesso. E realmente não foi fácil, foi um começo de temporada ali que eu perdi alguns cabelos e acho que o pessoal perdeu muito mais do que eu. Mas que a gente está agora começando a ver a evolução, que tivemos menos quebras e a gente acredita que o caminho então está sendo traçado aí da maneira correta. E agora esse ano tivemos mais uma montadora vindo e eu acho que isso agrega muito para o espetáculo. Né? A gente tem uma competitividade entre marcas ali, então tudo isso é bom, né? Desde que seja uma competição saudável, a gente realmente fica feliz de ver e espera que ainda venham mais. Dá mais vontade de vencer, você fica mais orgulhoso. Ontem falamos, né, de problemas que podem acontecer, fomos para a classificação. Deu problema, estamos largando aqui no final do pelotão. Tem 28 na frente aí, vamos ver o que a gente consegue fazer. Ontem saí daqui 8 horas da noite, falei com a equipe meia-noite antes de dormir. Falaram que encontraram algumas coisas no carro que me deixou um pouco mais tranquilo. E na minha meditação matinal aí, eu falei, pô, se der tudo certo, vai dar pra evoluir. Eu já imaginei como que eu ia usar os pushes, em que momento eu poderia parar no box. E eu acho bom esse trabalho, porque quando a gente tá lá no calor da emoção, né, da ansiedade, a gente já tá com algumas ideias na cabeça. Tem que olhar sempre da melhor forma possível, né? Então, porque a gente fez uma pole position, fez uma puta de uma corrida ontem, e aí acabaram me tirando da primeira posição. Picape da ESE Seguros do IMR Resgate, chegando ali no carro do pole position, hein? O problema que ele teve foi com o acelerador, tava falhando. Muita raiva. Sempre que eu fico puto, dá vontade de fazer isso. Dá vontade de vir passando todo mundo e é isso.
Vai largar de boxe, portanto, o Felipe Batista. Ninguém mais tem dúvida da qualidade do Felipe Batista. Literalmente ele perdeu 31 posições antes da bandeira verde. E foi lá e foi buscar todas as posições. Eu fui bem cauteloso na largada, tive essa paciência, então eu tive que usar bastante da experiência de muitas corridas, porque eu sabia que eu tinha que trazer os pontos para casa. Eu optei, quando abri o box, por fazer uma parada mais segura. O pit, que a gente foi o mais rápido ontem, hoje a gente perdeu 2,5 segundos. Não foi uma grande perda, mas que fez a gente sair atrás de 2, 3 pilotos, que eu fiquei um pouco enroscado. Testes virão sempre, e se a cabeça fica complicada, eu acho que até energeticamente você não toma as boas decisões, você não consegue visualizar uma corrida boa. A linha de defesa já vem pela linha de dentro. Sim, chega forte ali pra freada, pra descida do saca-rolha. Aí o Conair defende. Depois de uma classificação com problemas, uma primeira corrida, o pior carro que a gente teve do ano, uma recuperação como essa deixa a gente animado, não só eu, como os mecânicos, o chefe de equipe, o engenheiro. T13, 7 voltas. 7 voltas. Foi um final de semana de resiliência, que eu acho que é o principal pilar desse nosso esporte. Mesmo difícil, né, falar, chegar em 13º e estar feliz com 13º, mas por toda essa história, por toda essa jornada aí desse final de semana, eu saio daqui com o dever cumprido. Fraga, o Leite chegou pra cima de você, hein? Agora sim. Vale a 3ª posição, vale pódio essa disputa. A Stock Car ela é muito competitiva, então tem que estar tudo 100% pra gente conseguir bons resultados. Essa semana a gente teve um pouco mais de tempo, porque a gente teve os treinos extras, então a gente conseguiu desenvolver o carro, coisa que a gente não tinha tido tempo suficiente para conseguir fazer nas outras etapas. Pela linha de dentro agora. Freada aí é mais forte um pouquinho. Fraga passou do ponto e Leite vem para ser o 3º colocado. Nelsinho Piquet fatura a vitória. Completando de Mauri com Arthur Leite. E hoje a gente, querendo ou não, também fez uma corrida astronômica. Então, é óbvio que, assim, eu tenho, sei lá, 99% de certeza que eu ia ganhar. Mas, ao mesmo tempo, largar do box e chegar em nono é muito bom. E mais uma vez a gente tem que voltar no tema força mental, resiliência. Teve um final de semana literalmente subindo escada o tempo todo, né? Seja na corrida 1 pela inversão do grid, seja na corrida 2 pelo problema que aconteceu. Então acho que é um cara que tá super pronto e é um cara que tá muito próximo daqui a pouquinho de ser um campeão aqui na categoria. Não tenho dúvida disso. A gente tem que entender que os desafios eles vão aparecer, a gente tem que passar por cima e a gente é um time, né? Uma família Stock Car, a gente tá tudo no mesmo barco, então o objetivo é melhorar. Se as coisas melhorarem para eles, vai melhorar pra gente, então a gente tem que saber que a gente tá todo mundo remando pro mesmo lugar e o objetivo nosso como equipe, como piloto é ajudar a desenvolver e obviamente estar competitivo durante a temporada. Quando você tem uma união de chefes de várias equipes, quando você tem uma união dos engenheiros de várias equipes, quando você tem a união dos engenheiros da Audacitec, de toda a organização, com todo mundo falando, vamos evoluir, vamos junto, aí você tem um acúmulo maior de informações, não fica a equipe com a sua informação restrita, ela divide essa informação. E quando todo mundo divide a informação, multiplica o crescimento. E aí todo mundo cresce junto. Eu não tenho dúvida que a gente vai voltar a celebrar, já tivemos nesse final de semana, mas a gente vai voltar nas próximas etapas a celebrar aquela diversidade de equipes, de marcas, de modelos, dividindo o pódio, dividindo vitórias.